Muito bem, 10h57, muito bom dia para você que está aqui ligado com a gente na Conexão FM. A gente está aqui ao vivo com o Conexão em Pauta, trazendo muita música e muita informação para você. Falando em informação, hoje é o Dia Nacional, da luta contra a violência à mulher. A gente recebe aqui no nosso estúdio da Conexão a advogada Cristiane Lara, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itaúna, CMDM. A doutora Cristiane Lara vai falar para a gente sobre o Dia Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres. Infelizmente mesmo, os números de violência doméstica e de feminicídio são alarmantes no Brasil e então não é diferente. Conforme a gente já falou na matéria do nosso noticiário Conexão News, o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher foi criado há 42 anos e a doutora Cristiane Lara vai falar para a gente sobre a importância dessa data e os tristes números de violência contra a mulher em Minas Gerais. Lembrando aos nossos ouvintes que essa entrevista pode ser acompanhada também em nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, e pelo nosso site, gruporadioclube.com.br, onde também ficará disponível para quem quiser acessar e compartilhar. Doutora Cristiane Lara, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao estúdio da Conexão, viu? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão FM 106.5. É sempre uma grata satisfação poder falar e exercício da cidadania, ele é necessário. Sem dúvida. Quero dizer, Pedro, que enquanto você estava fazendo essa introdução, uma mulher sofreu violência. É essa a nossa realidade. Exato, infelizmente, doutora Cristiane Lara. E qual que é a importância, do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher? A importância é que quando a gente fala dessa matéria, quando a gente está contando que existe essa violência contra as mulheres e meninas, a sociedade pode perceber que não está tudo certo. Tanto que há 42 anos essas mulheres iniciaram dizendo: a gente não tem política pública que acolha e que enfrente a violência contra as mulheres, que acolha essas mulheres quando houver a violência e que enfrente toda essa violência. Os dados, eles são terríveis, né? Então, quando teve esse movimento, isso parece muito tempo, mas são 42 anos. Sim. Só para dar uma ideia, como isso foi lá em São Paulo, poucos anos depois, e foi em 1980 e 85, teve a primeira DEAM. O que é DEAM? Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. O que eu conto com isso? Que esse dia do enfrentamento à violência, dessa luta, que é uma luta, que é uma dificuldade, ela é feita assim, com solicitações, quando a gente fala que não está tudo certo, não, e que a gente necessita dessas políticas públicas especializadas às mulheres. Sem dúvida. E doutora Cristiane Lara, se a gente fosse falar de números, quais são os números de violência contra as mulheres, especificamente em Minas Gerais, hein? Nós temos os dados atualizados de acordo com o Observatório de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Esses dados, eles se referem a todas as formas de violência contra a mulher. Eu digo que de janeiro de 2022 até agosto de 2022, mais de 206 mil casos de violências contra as mulheres. Isso significa mais de 850 casos de violência contra as mulheres por dia. Isso é por dia. E contando assim, especificando esses crimes, eu vou falar o que é o crime de ameaça, que é palavras, gestos, outros meios que causam um mal injusto e grave às mulheres. Sim. Estatísticas femininas, mais de 52 mil. Masculino, 31 mil. Crimes de estelionato, que é quando você consegue um prejuízo da parte patrimonial da pessoa. Tem alguma questão de valores, enfim. Sim. Feminino, mais de 41 mil. Masculino, 39 mil. Crimes de difamação, que é aquela, quando você fala a respeito de uma questão pessoal em relação à honra de uma pessoa. Feminino, 4 mil, mais de 4 mil, e masculino, 1.900. Crime de injúria, que é quando você direciona palavrões, xingamentos a uma pessoa. O crime de injúria feminino, mais de 4 mil, quase 5 mil. E o masculino, 1.900. Crimes de lesão corporal, que é o corpo, como o nome diz, desse crime. Feminino,
20 mil, quase 21 mil. E o masculino, 16 mil. Crimes de via de fato, de agressão, que algum tipo de discussão que lesa corporalmente, né? Que causa uma lesão corporal. Feminino, quase 28 mil. Masculino, 9.500. Vocês percebem que em todas essas violências, as mulheres são maioria. A maioria é de mulher, não é de homem. E são crimes de estatísticas do Observatório de Segurança Pública. E não é um número inventado. Agora, curiosamente, os crimes de furto. Feminino, 45 mil. Masculino, quase 79 mil. Crimes de roubo. Feminino, 8.900. Masculino, 13.500. Isso gera uma observação importante. Quer dizer que as mulheres, principalmente dentro de casa, dentro dos seus lares, tá ocorrendo esses crimes todos aqui, ó, vias de fato, ameaça, estelionato, difamação, injúria, lesão corporal, porque elas estão ali no lugar que deveria ser resguardado ao seu cuidado e acolhimento. E os homens? Por que os crimes de furto e de roubo? Porque os homens têm essa liberdade para sair. Os homens expõem os seus bens. Porque os homens tratam as coisas como troféus. Então, eles estão sempre colocando dentro de um contexto de vulnerabilidade em relação a coisas. Sim. E a gente observa aqui que mulheres estão dentro do seu corpo, dentro da sua integridade. E também as mulheres são mais cuidadosas. Elas têm que ser mais cuidadosas. Sim. As mulheres não têm essa liberdade, esse direito às cidades que os homens têm. Então, esses números, eles são muito tristes. E eles colocam pra gente um retrato, né? Eles retratam o que é essa violência dentro da sociedade e por que a gente tem a necessidade de melhores políticas públicas para esse enfrentamento desses tipos de violência. É necessário que a gente sempre esteja conversando, falando sobre isso e movimentando. Lembrando que essas mulheres estiveram lá e hoje nós temos mudanças. Sem dúvida. Doutora Cristiane Lara, para quem está nos ouvindo e às vezes ouviu isso acontecer com uma pessoa próxima, ou um vizinho, ou uma pessoa da família, ou ela mesma sofreu algum tipo de agressão ou vias de fato, enfim. Quais são os canais de denúncia, inclusive, se você puder apontar quais são anônimos, quais são os canais que a mulher pode entrar em contato para que seja tomada alguma providência em relação a isso, hein? É muito importante que a gente, além dessas violências todas que a gente falou aqui, Sim. lembrar que existe a violência psicológica, né? Sim. Que ela não afeta o corpo especificamente, ela afeta a alma. Sim. Ela é uma dor, às vezes, muito mais difícil de se livrar do que a dor física. Sem dúvida. E isso, a gente tem que colocar o seguinte: tudo a gente precisa denunciar. A gente não tem que suportar, não existe motivação nenhuma para você suportar uma violência. Sim. Não existe motivação. E as pessoas têm se apegado a várias necessidades para continuar e permanecer dentro de um relacionamento onde existe violência, onde existe a falta de respeito. Porque isso é falta de respeito. Sim. Vamos lá. Existe uma violência, está acontecendo, uma violência física, mesmo que seja a violência psicológica, qualquer tipo de violência, ali, naquela hora. Qual o número que liga? 190, que é a Polícia Militar de Minas Gerais. É imprescindível também que, se você presenciar ou ouvir ali na vizinhança, ligue também para o 190, porque tem que chegar ali naquela hora. Comunique o que está acontecendo, que é uma violência doméstica. Se tiver tempo, uma coisa que está acontecendo, mas dá para esperar, ligue para o 180. E também tem a delegacia, hoje a gente tem a delegacia aqui que funciona no horário comercial. Ligue para o 180, eu falo vulgarmente o BO, para as pessoas entenderem, e também um outro termo que eu vou utilizar aqui, que é denúncia, que também é um termo mais popular, para as pessoas entenderem que esse BO, ele vai ser encaminhado, se você fizer ali à noite ou durante o final de semana, ele vai ser encaminhado no primeiro dia útil para a delegacia de polícia mais próxima. Delegacia de mulheres, que vai, tendo essa delegacia na cidade, vai tratar desse caso, vai correr um inquérito naturalmente do mesmo jeito, tá? Sim. Então, assim, esses canais, eles são muito importantes. Tem Perfeito. O BO virtual também. Sim. E a pessoa
que estiver assim, pensando, tiver com medo, não tenha medo, não, tenha coragem. Não Exato. se cale. Eu acho até que é importante para a gente poder fechar bem. Você como mulher, você como defensora desses direitos das mulheres, são direitos tão importantes, né? Que a gente não deveria nem precisar de estar lembrando isso. Mas assim, qual o conselho, qual dica, qual palavra que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, mulheres, homens, em relação a isso, em relação a esses números, em relação ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher? Nossa, é pesado isso, é difícil Muito, dar um muito, conselho muito, assim tão muito. importante. Sim. O conselho que eu dou é não se cale. Eu falei aqui sobre algumas formas de violência, eu falei aqui sobre alguns canais de denúncia e eu vou fechar com uma recomendação, que é uma frase de uma mulher que vivenciou violência muito pesada, que é a Maria da Penha, né? Que a gente tem essa lei desde 2006, que é a Lei Maria da Penha, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela é um diferencial, que é uma mulher que lutou pelos seus direitos, que ela teve coragem, que ela foi e falou. Sim. Então, quando a gente visualiza isso e percebe que essa luta toda ela está refletindo na sociedade, a gente percebe que políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e esse acolhimento também para que ela seja acolhida, elas são necessárias. Essa luta é importante para mostrar a necessidade dessa aplicação das políticas públicas. E eu vou fechar aqui com uma frase da Maria da Penha. Olha, não se cale. Quando a violência cessa, a vida começa. É isso. Que recado importante, né? E, doutora Cristiane Lara, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez, né? Você está sempre trazendo pautas importantes para a gente. Quero agradecer a sua presença, dizer que as portas estão abertas. Espero te receber novamente para a gente falar sobre temas importantes, como a gente vem falando nos últimos encontros que a gente tem aqui no Estúdio da Conexão. Muitíssimo obrigado pelas informações, viu? Eu que agradeço a Conexão FM 106.5 pelo exercício da cidadania tão necessário, que é comunicar todos os direitos, principalmente os direitos das mulheres. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigada, Pedro. É isso aí. A gente que agradece, eu, Pedro, agradeço a sua presença aqui e você que está nos ouvindo. Lembrando que você pode assistir novamente essa nossa entrevista ou ouvir através do formato de podcast no nosso site gruporadioclube.com.br. E ó, fica com a gente vai com um break bem rapidinho, daqui a pouco tem mais música, tem mais informação para você nessa manhã de segunda-feira. Faço das palavras da doutora Cristiane Lara as minhas, você mulher não se cale.